Então, boa tarde. Vamos iniciar aqui uma revisão, né, a respeito das infecções do trato urinário, né? Vamos percorrer alguns aspectos gerais com relação à epidemiologia, etiologia, fatores de risco, fisiopatologia, tratamento e diagnóstico das infecções do trato urinário, né? Então, iniciando com relação ao conceito, as infecções do trato urinário nada mais é do que corresponde a uma infecção bacteriana, ou seja, patógenos aí, micro-organismos de várias classes, né, tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas podem estar ocasionando aí as infecções do trato urinário, né. Ela engloba ali vários processos. Então, quando se fala em ITUs, né, infecção do trato urinário, lembrando que pode ocorrer alguns processos dependendo do organismo do indivíduo. Então, nós podemos citar como processo desenvolvido e desencadeado pelas ITUs, uma bacteriúria assintomática, ou seja, o paciente apresenta ali um nível de bactéria na urina, porém ele não apresenta sintomas, né? Esse paciente está assintomático. O paciente pode apresentar ali uma infecção sintomática, ou seja, manifestar sintomas, né? Onde nós vamos citar ali nas manifestações clínicas. E essa infecção urinária, ela pode ser de característica baixa, né? Onde nós estamos falando ali de uma infecção, de uma cistite, né? Uma infecção localizada mais a nível de uretra e a nível de bexiga, né? Ou uma infecção alta, né? Falando ali a nível de ureter e nível dos rins, né? Afetando ali, gerando uma pielonefrite, né? Então, tem essa divisão aí de infecção urinária baixa, uma cistite, e uma infecção urinária alta, gerando uma pielonefrite, já afetando os rins. E esses rins, eles podem ser afetados de forma simultânea, tanto o direito quanto o esquerdo, ou pode ser afetados aí também de forma individual, né? Já a pielo, quando se fala aqui na infecções altas, né? Lembrando que são condições que são mais graves, né? E essa condição de pielonefrite já está associada ao quê? A causas mais complicadas, né? Esses pacientes, eles correm um risco aí de gerar lesões renais, né, mais graves, né? O paciente pode ser acometido aí com uma sepse, né? Pode gerar ali abscessos a nível renal, ou até mesmo uma pielonefrite crônica, e desenvolver até mesmo insuficiência renal crônica, né? Então, observa aí que quando se trata de uma infecção urinária alta, as complicações podem ser mais severas, né? Desde lesões, até mesmo abscesso, sepse, ou até mesmo desencadear aí uma insuficiência renal crônica. Sobre os grupos especiais, nós vamos deixar para citar mais ao final do conteúdo. Seguindo aqui, então, algumas informações a respeito dos dados epidemiológicos. As ITUs, elas compreendem aí como uma infecção que afeta tanto o sexo masculino quanto feminino, né? Ele vai afetar aí também, pode afetar todas as idades, desde os recém-nascidos até os idosos, né? Então, é uma infecção que não escolhe, não predomina assim mais em determinada idade, ela pode acometer qualquer um, né? Porém, tem alguns detalhes com relação aos dados epidemiológicos, onde as mulheres, né, jovens aí, elas tendem a apresentar essas infecções urinárias cerca de 20 a 30 vezes, né, com mais frequência do que o homem, né? Geralmente aí, a maioria das infecções, elas se manifestam de forma aguda, não complicada, ou seja, uma cistite, né, uma infecção baixa, afeta aí milhões de pessoas, né, por ano. Já a pielonefrite, que seria uma infecção alta, afetando os rins, afetando ali tanto a pelve renal, afetando a região medular, a região de córtex dos rins, ela não é com tanta frequência, mas chega aí em torno de 250 mil pessoas ano, né, ali, dados dos Estados Unidos. Pode gerar ali uma bacteriúria, né, assintomática. Geralmente, quando se tem ali essas bacteriúrias assintomáticas, elas acometem em torno de 1 a 2% aí dos recém-nascidos, né? Geralmente, elas são mais frequentes nos meninos, né? E após o primeiro ano, ela já se torna mais frequente aí nas meninas, né? Quando se trata aqui de etiologia, né, as causas aí, quais são os principais agentes etiológicos, lembrando que 85% das infecções do trato urinário, elas vão ser geradas por bactérias gram-negativas, né? E apenas aí em torno de 15% dessas infecções vão ser geradas por bactérias gram-positivas.
Quando se trata aqui das bactérias, né, a principal agente etiológico, temos que lembrar aqui da E. coli, né, que acomete com mais frequente, né, vindo aí com sequência na Klebsiella, né, e a Enterobacter, né. Então pode ser afetada as bactérias gram-positivas. Podemos citar aí os Staphylococcus e a sapropilíticos, nome complicado, mas saiu. Então nós temos aqui os Staphylococcus aureus e os Enterococcus, né? Então essas são características gram-positivas, e aqui nós temos com mais frequência as características de gram-negativas. E a principal aí seria, né, a E. coli. A E. coli seria uma das mais frequentes que acometem aí essas infecções do trato urinário. Com relação aos fatores de risco, os fatores de risco eles vão incluir obstrução e refluxo urinário, né? Então são alguns fatores de risco que podem desencadear esse processo, tanto para o desenvolvimento de uma infecção do trato urinário baixa quanto alta, tá? Nós temos as doenças neurogênicas. Essas doenças neurogênicas elas vão impedir, né, o esvaziamento da bexiga, ou seja, já são doenças que vão alterar ali o reflexo de micção, né, onde vai ter um retardamento do esvaziamento da bexiga, e esse líquido ele vai ficar retido por maior tempo, e a probabilidade de haver uma proliferação bacteriana é maior, né. As mulheres também, elas têm aí, entram como um fator de risco, né, em comparação aos homens, devido justamente por condições anatômicas, alterações hormonais, né, quando se trata aqui das mulheres, né, doenças prostáticas, né, a hiperplasia prostática aí nos homens, né, gerando aí uma obstrução da saída da urina ali a nível, né, a nível da bexiga ali, abaixo da bexiga. Cirurgias podem gerar também fatores obstrutivos, né, pacientes que são com doenças de comorbidade, né, a diabetes mellitus, imunodeprimidos, gravidez e idosos. Todas essas condições aqui elas vão entrar, né, como fatores de risco, certo? Agora tem uma condição com relação à interação patógeno-hospedeiro, já entrando um pouco também, puxando um pouco para a fisiopatologia, a qual o indivíduo ele tem alguns mecanismos de defesa, né? Algumas formas com que o nosso organismo ele consegue eliminar, né, de forma efetiva esses micro-organismos. E dentre esses mecanismos de defesa do hospedeiro, né, nós podemos citar aqui o fenômeno de eliminação. Esse aqui é um mecanismo, né? O que corresponde a esse mecanismo? Esse mecanismo ele vai corresponder justamente aos movimentos peristálticos que o ureter executa, né? Ou seja, a urina ela sai da pelve renal, passa pelo ureter, ela desemboca ali na bexiga, né, no trígono da bexiga, e depois é eliminada pela uretra, né, para o meio externo. Então esses movimentos peristálticos, né, justamente corresponde aí à micção, né? Então, a partir do momento que essa urina ela não fica retida, né, por muito tempo, acontece esse processo de lavagem, né, esse fenômeno de eliminação, a qual as bactérias também elas vão sendo retiradas do nosso organismo, certo? Então, esse seria ali o nosso primeira linha de defesa, seria o fenômeno de eliminação, ou seja, a urina sendo eliminada constantemente de acordo com os nossos reflexos miccional, né, para o meio externo, e com isso levando as bactérias que possam estar ali presentes. Outro mecanismo, estamos falando aqui do próprio revestimento vesical, né? O revestimento vesical ali da bexiga, né, também da uretra, do ureter, eles vão corresponder ali uma barreira de proteção, né? Uma barreira de proteção contra certos tipos de micro-organismos. Porque o micro-organismo ele vai se tornar agressivo a partir do momento que ele consegue vencer essa barreira de proteção. Então, os micro-organismos que não se aderem e não conseguem vencer essa barreira de proteção, eles vão ser eliminados aqui pelos movimentos peristálticos e pela micção. Ao contrário do fator de virulência maior daqueles micro-organismos que se aderem à barreira, né, vesical, ao revestimento vesical, então ali já vai começar a desencadear uma infecção do trato urinário.
E o outro mecanismo seria o próprio sistema imunológico, né? Gerando aí uma reação imune contra certos tipos de bactérias, né? Nós temos ali a liberação de IgA, uma imunoglobulina A, um anticorpo, né? E também células fagocitárias, né? Que vão conseguir fazer essa fagocitose desses micro-organismos, né? Também, outro fator de proteção, nós podemos citar aqui as mulheres, né? As mulheres ali, a flora normal da região periuretrais, né? Eles têm bactobacilos. Então, esses bactobacilos aqui, eles conferem um fator de proteção, né? Então, a mulher que tem a flora periuretral normal, né? Ali tem presença de bactobacilos e esses bactobacilos vão corresponder a um fator de proteção também para eliminação desses micro-organismos. No homem, né, o fator de proteção seria ali o líquido prostático, né? O líquido prostático ele produz a imunoglobulina, o IgA e também o IgG. Então são ali anticorpos, né, que podem combater esses micro-organismos. E quando se fala aqui em alterações justamente desses fatores de proteção aqui, nós estamos falando o quê? Da hiperplasia, né? Que altera esse fator de proteção no homem, tanto por gerar um processo de obstrução de fluxo, quanto altera também a produção das imunoglobulinas. E nas mulheres nós temos um fator aqui que seria o quê? Justamente a diminuição de hormônios, né? Do estrogênio ali na menopausa, né? E ali vai alterar também a flora bacteriana. E um ponto importante é que além da diminuição aqui do estrogênio, nós podemos também citar o uso aqui de antibióticos. Esse uso de antibióticos ele pode alterar ali a flora, né, dos lactobacilos e com isso diminuir esse fator de proteção também na mulher, né? Tudo isso alterando a flora, né, periuretrais. Com relação às manifestações clínicas, lembrando que nós podemos dividir ela em algumas situações, né? Lembrando que eu citei que as infecções, que as ITUs, elas podem apresentar de duas formas, né? Uma cistite, que seria a infecção ali da bexiga, e a pielonefrite, que seria a infecção dos rins, ou seja, uma infecção aqui baixa, e aqui uma pielonefrite, uma infecção alta, certo? Então, quando nós temos aqui as manifestações clínicas relacionadas às infecções baixas, ou seja, infecção da bexiga, os pacientes vão apresentar manifestações clínicas como uma micção frequente, né, um desconforto em região abdominal, principalmente ali nas regiões de flanco, né, uma ardência ali, né, a urina ela pode estar mais turva, um odor bem característico, um odor fétido, né, apresentar ali uma disúria, né, com relação à ardência. Quando esses sintomas, quando essa infecção ela é sem complicação, ela pode, essas manifestações clínicas elas podem desaparecer em torno até de 48 horas. Né? E esses sintomas também eles podem refletir, né, uma uretrite, né, uma uretrite por causa secundária. Nós podemos citar aqui a clamídia, né, também o herpes vírus, tricomonas vaginalis, né, e a cândida também podem refletir esses mesmos sintomas, porém sendo ali uma uretrite, né, a nível mais de uretra, uma infecção mais a nível de uretra, já como causa secundária desses agentes etiológicos. E quando nós falamos aqui da pielonefrite, né, que seria ali a infecção alta, né, essa infecção acometendo tanto os rins, atingindo ali o parênquima e a pelve renal, né? Já ali vamos ter umas manifestações clínicas associadas à dor, né, ali, ou hipersensibilidade no ângulo costovertebral, né, ali a nível de flanco, hipocôndria ali, né? Então o paciente ele vai começar a apresentar ali quadros febris, né, e calafrios. Os sintomas da cistite, que foram esses que nós citamos, né, que é a disúria, a ardência, né, as micções mais frequentes, desconforto abdominal, eles podem estar presentes ou eles podem estar ausentes, né? Outra característica das manifestações clínicas, nós podemos citar aqui uma urosepsia, ou seja, uma infecção ali acometendo todo o trato,
das vias urinárias, onde o paciente vai apresentar um quadro de febre, calafrios, tremores ou até mesmo ali uma síndrome de sepse. Entrando um pouco aqui na fisiopatologia, né, das ITUs, nós temos que entender primeiramente que ela vai compreender ali de acordo com o fator de virulência dos patógenos, né? Então esses fatores, né, de virulência desses patógenos, lembrando ali que a principal seria a E. coli, esses fatores eles evitam as defesas e produzem a doença. Então a partir do momento que eles conseguem driblar aquelas defesas que nós citamos, que seria ali a eliminação pelo processo de micção, pelo processo de peristaltismo, né, dos ureter, o sistema imunológico, né, e a própria barreira vesical, quando esses micro-organismos conseguem vencer essas defesas, eles então começam a produzir doença. Então, isso depende muito do fator de virulência do patógeno. Então, a infecção é causada pela adesão às células epiteliais, né, no sistema urinário, ou seja, ele consegue vencer a barreira de defesa ali do epitélio, né, das vias urinárias, e vai causar e gerar uma adesão nas células epiteliais, né? Então, qual micro-organismo patógeno que gera maior gravidade clínica? Nós estamos falando aqui da E. coli. Então, falou em E. coli, é o que gera maior gravidade, né? A E. coli tem algumas características que ela tem alguns sorotipos, né? Podemos citar o sorotipo O, o sorotipo K e o sorotipo H. Então, esses seriam os sorotipos aí, subdivisão da E. coli. E a E. coli, por ser um agente etiológico que gera maior gravidade, então ela tem maior probabilidade desse indivíduo desenvolver uma pielonefrite, né? Que seria ali um quadro mais grave. Então a E. coli, como que esse micro-organismo consegue fazer essa adesão e gerar essas manifestações de maior gravidade? Porque a E. coli ela possui os filamentos proteicos. Esses filamentos proteicos, eles podem ser definidos como pili ou fímbrias, né? Fímbrias. Então, esses seriam aqui os filamentos proteicos da bactéria E. coli. Então, a bactéria E. coli, a partir dos seus filamentos proteicos, vai auxiliar na adesão do epitélio do sistema urinário, né? Essas fímbrias ou pili, elas têm dois tipos, né? O tipo L e o tipo P, né? Então, esses filamentos proteicos que estão presentes na E. coli auxiliam, né, e favorecem aí a adesão nas células epiteliais do sistema urinário. Por isso que ele se torna um patógeno de maior gravidade, né? Beleza, então o que acontece? Por que é importante ressaltar com relação a esses filamentos proteicos, né? Então, ali quando nós temos o sistema imunológico, nós temos nosso sistema imunológico, células de defesa, né? E essas células de defesa nós podemos citar os neutrófilos, porém, a E. coli, ela expressa esses filamentos proteicos, que seria o pili-P, e os neutrófilos, né, por ser uma célula que exerce a função de fagocitar, não tem receptores para o pili-P, né, que seria ali o filamento proteico da E. coli. E isso vai gerar uma resistência à fagocitose. Então, a E. coli, né, é um micro-organismo que expressa esse filamento pili-P, e os neutrófilos, por serem células de defesa, não têm receptores que fazem esse reconhecimento, né? E isso vai gerando o quê? Um fator de resistência à fagocitose. E isso, então, esse micro-organismo ele vai estar ali presente por mais tempo, vai começar a se proliferar com maior facilidade, né? E em resposta aos pili-P, via TLR4, né, que são os receptores TOL, like4, que é a forma do organismo reconhecer ali um micro-organismo como um agente etiológico, né? Essa resposta via TLR4 vai se tornar uma resposta exacerbada. Por quê? Porque esse micro-organismo não está sendo fagocitado. Então, a resposta via TLR4, que é um receptor que reconhece o pili-P, ela vai se tornar o quê? Uma reação exacerbada. E isso vai gerar o quê? A liberação exacerbada de citocinas inflamatórias, né? E tudo isso vai gerar o quê? Desencadear uma cascata de eventos inflamatórios, onde vai ter citocinas e tudo isso gerando o quê? Um dano e uma lesão tecidual naquele local, né? Lembrando aí das citocinas pró-inflamatórias.
gerando um processo de urosepse ou um processo de pielonefrite, né? Aí entra aqueles fatores onde pode gerar lesão a nível de pelve renal, a nível de medula, né? Pode gerar abscessos, pode gerar complicações como insuficiência renal crônica, tudo isso desencadeado pela bactéria, né? E também viabilizado aqui pela liberação de citocinas por via TLR4, né? Em resposta ao PILIP da E. coli. Outro mecanismo, né, com relação aí a fisiopatologia seria a obstrução e também o refluxo, né? Que inclui meio favorável à proliferação do micro-organismo ascendente pelos ureteres que infecta o rim, leva à distensão da bexiga, né? Aumenta ali a pressão intravesical, comprime os vasos e diminui a defesa da mucosa. Então, a partir do momento que a uretra ou a nível de bexiga gera processos obstrutivos, né? Podem gerar o quê? Acúmulo, né, de resíduos, acúmulo ali de líquido. Esse acúmulo de líquido vai favorecer ao processo de proliferação dos micro-organismos. Esses micro-organismos eles tendem a fazer o quê? Um processo de ascender pelo uretra até os rins e a partir daí gerar uma infecção como a pielonefrite. Ou até mesmo esse aumento de quantidade de urina ali na bexiga vai gerar o quê? Um processo de distensão, né, na bexiga, vai gerar um aumento de pressão intravesical, vai comprimir os vasos porque está distendido e isso vai reduzir o quê? As defesas da mucosa, né? Que seria aquele fator de proteção também da barreira da mucosa ali da superfície vesical. Com relação à obstrução, né, aos fatores obstrutivos, podemos citar o quê? Uma obstrução de características anatômicas e também obstrução de características funcionais, né? Quando falamos aqui de obstrução anatômica, nós podemos citar o quê? Cálculos, né? Esses cálculos renais, cálculos produzidos ali a nível dos rins, pode gerar o processo obstrutivo, né? As hiperplasias prostáticas, né? Malformação da junção uretrovesical, tudo isso aí, obstruções de características anatômicas. Agora, como citamos aqui as características funcionais, né? Lembrando que funcionais de funcionamento, certo? Então, nós podemos ter o que? Uma bexiga neurogênica, né? Alterações ali dos reflexos de micção. Essas micções, elas podem estar infrequentes, ou seja, então já vai influenciar também naquele fator de proteção que seria o fator de eliminação, né? Por movimentos e pelo processo de micção, ou até mesmo aqui alterações de constipação intestinal. Então, são condições de obstrução de fluxo, de condições anatômicas e condições funcionais, né? Já quando nós falamos aqui de refluxo, né, nós citamos aqui as características, por que favorece, certo? Ao desenvolvimento das ITUs a partir da obstrução e do refluxo. A obstrução podendo ser anatômica ou funcional. Agora, com relação ao refluxo, né, esse refluxo ele pode ser de que forma? Uretrovesical, ou seja, um refluxo que acontece da retenção de urina que está presente ali na uretra, voltando para a bexiga, certo? Então, é uma urina da uretra que retorna para a bexiga. Lembrando que quanto mais próximo essa urina está do meio externo, maior a probabilidade de ter uma contaminação, né, por via de bactéria, certo? Então, essa urina que retorna da uretra para a bexiga, ela pode ter um nível de contaminação maior, né, gerando aí condições favoráveis para a proliferação de micro-organismos, ou podemos ter um refluxo vesículo-uretral, ou seja, a urina ela vai da bexiga para o ureter. E aí é onde que está o problema, porque essa condição aqui de refluxo vesículo-uretral é onde essa urina que está na bexiga, que pode estar contaminada, né, com determinado tipo de patógeno, ascender ali pelo ureter e chegar até os rins, gerando uma pielonefrite. Geralmente essas causas aqui, elas podem ser congênitas, ou seja, alterações ali do formato do ureter, onde ele desemboca na região ali na região do trígono da bexiga, ou até mesmo causas obstrutivas, que podem fazer com que haja um aumento de pressão intravesical, forçando aí um refluxo da bexiga para o ureter. Então, nessa imagem aqui, nós podemos observar que o ureter ele vai adentrar aqui na parede da bexiga, né, de forma oblíqua, né?
Aqui nessa região, ela não tem ali um esfíncter, mas o que acontece? Quando a bexiga está cheia, né, então, no processo de micção, acontece o quê? Um fechamento, né? Um fechamento onde a urina ela vai fazer uma certa pressão e vai fechar esse canal do ureter, né, que está invadindo aqui, que invade a parede da bexiga, né? Na região ali onde é formado o trígono da bexiga. Já quando tem alterações anatômicas, esse ureter intravesical ele é curto, né? E ele tende a não entrar de forma tão oblíqua como um ureter normal, né? Então ele entra mais de uma forma mais reta. E com isso, quando aumenta a pressão intravesical de líquido, né? Esse líquido ele tende a aumentar e vai fazendo o quê? Uma ascensão, né? Ele vai ascender para os rins, né? Então, o refluxo urinário ele vai chegar aqui na região da pelve renal, né? E tem uma característica aqui nas regiões aqui das pirâmides renais, ó, as pirâmides renais, nós temos ali as papilas simples e as papilas compostas, né? Então, essas papilas simples, elas estão mais na região aqui, na região central do rim, e as papilas compostas estão mais na região periférica. E um fator que vai influenciar vai ser justamente o formato das papilas. Então, se você olhar a papila simples, né, que estão mais na região central, elas têm um formato mais convexo, né? Então, esse formato convexo vai fazer o quê? Vai expelir a urina. Então, essa urina aqui ela não vai conseguir adentrar nas papilas simples, né? Porque o formato aqui tem um formato mais convexo. Em contrapartida, as papilas aqui na região mais periférica são papilas as papilas compostas, elas são de formato o quê? Cônvoco, né? Esse formato cônvoco aqui, ó. Então, a urina vem e chega aqui, ó, ela pode entrar, né? Entrar nas papilas compostas, né? Gerando uma porta de entrada para os micro-organismos aqui na região medular, né? Região medular e região de córtex também, do rim. Então, afetando tanto o parênquima renal, quanto também afetando aqui a pelve renal. Infecções por catéter, né, são aquelas condições onde os pacientes que estão ali hospitalizados, né, eles têm essa maior probabilidade de adquirir essa infecção por catéter, né. Os catéteres ali, eles têm a finalidade de drenar a urina, né. Porém, esse catéter, quando ele permanece ali por um período maior de tempo, ele gera o quê? Um processo irritativo na uretra, né? Na uretra. Então, geralmente ali se torna o quê? Uma porta de acesso por micro-organismo, né, no sistema urinário, né? Geralmente a causa mais comum aí de hospitalização, né, em condições de infecção em trato urinário, né, em pacientes que estão em uso de catéter, seria justamente esses pacientes hospitalizados. Então as bactérias, elas aderem ali à superfície da sonda, né, e formam um biofilme, ou seja, ela forma uma película de proteção. E a partir do momento que ela forma esse biofilme, né, ali na superfície do dispositivo, gera o quê? Um fator de proteção do micro-organismo contra as respostas do hospedeiro, ou seja, o sistema imunológico não vai conseguir chegar naqueles micro-organismos e tampouco os antibióticos, né? E os cuidados que o paciente tem que ter nessa condição de uso de sonda seria justamente manter ali uma higiene adequada, né, na região do meato uretral e perineal. São condições, né, que podem gerar um fator de prevenção contra essas infecções provocadas aí por catéteres, né. Com relação ao diagnóstico, né, o diagnóstico ele vai incluir observação ali das manifestações clínicas, né, sempre fazer uma investigação através da anamnese, também o exame físico, o EAS, que seria o exame simples de urina. Pode também estar solicitando exames de imagem, né, como uma radiografia, ultrassonografia de tórax, né, que tem a finalidade de observar ali se tem alguma alteração anatômica mesmo, né, ou até mesmo fatores obstrutivos que pode estar gerando esses refluxos, né, e esse acúmulo de líquido ali a nível de bexiga. O exame de urina ele tem como critério o quê? Detecção de 100 mil ou mais unidade formadora de colônia por mililitro de urina. Então, essa seria ali um critério de avaliação e detecção de micro-organismos, né?
E também a avaliação, né, a partir dos níveis de leucócitos, né, uma piúria. E também pode utilizar técnicas de coloração, né, gram positiva ou gram negativa, para saber se tem alteração, qual é o tipo de micro-organismo, qual é o agente causador daquela infecção. Exames também como nitrito e esterase leucocitária são alterações que podem estar presentes quando os micro-organismos invadem, né, o sistema urinário. E a urocultura mais antibiograma, né, justamente para tentar identificar qual é o agente etiológico e qual o antibiótico que melhor, né, vai realizar esse tratamento aí para esse tipo de agente causador. Então os tratamentos eles vão incluir um tratamento voltado aí para uma cistite aguda não complicada, né? O medicamento de primeira escolha aí seria a nitrofurantoína, né? 100 mg de 6 horas por 5 dias. Outro medicamento, forfomicina, trometamol, seria aqui na dose de 3 gramas, dose única. A cefuroxima, 250 mg, 12 horas por 7 dias. E a amoxicilina mais clavulanato, né, 500 mg, 125, de 8 a 8 horas por 7 dias. Já o paciente ali com pielonefrite, uma pielonefrite não complicada, ainda dá para executar um tratamento por via oral, através das fluoroquinolonas, né, que seria ali, primeira escolha, ciprofloxacina, 500 mg de 12 em 12 por 7 dias, ou a levofloxacina, 750 mg dia, né, por 5 dias. Já na pielonefrite complicada, né, esse paciente ele já tem que receber um tratamento hospitalar por via endovenosa. Os medicamentos aí seriam a amoxicilina, os aminoglicosídeos, né, a cefalosporina de terceira geração. As mulheres aí podem estar fazendo uso do estrogênio vaginal para estimular a proliferação de lactobacilos, né, correspondendo aí como um fator de proteção, certo? Só voltando aqui para finalizar, existem alguns grupos especiais, né, que podem estar sendo acometidos aí pelas infecções intraurinárias, e esses grupos, podemos citar aqui as gestantes, né, justamente pelas alterações fisiológicas e anatômicas que o organismo passa no processo gestacional, que vai predispor à infecção, né, justamente porque essas gestantes elas tendem a desenvolver uma dilatação ali dos cálices e da pelvis e dos ureteres renais, favorecendo aí esse fator de infecção, gerando o quê? Uma diminuição do peristaltismo dos ureteres, né? E a progesterona, né, ela vai relaxar a musculatura e pode ter ali uma própria obstrução mecânica, né, do útero ali na bexiga, né? Tudo isso favorecendo com que a urina permaneça por mais tempo, gerando ali um ambiente propício para a proliferação bacteriana. Nos recém-nascidos prematuros, né, anomalias das vias urinárias, né, podem gerar também condições que favorecem as infecções, doenças imunes. Os meninos aí, né, eles nos primeiros meses de vida, eles são mais propensos a adquirir as infecções do trato urinário, e logo depois aí de um ano aí, as meninas tomam aí essa posição. E os idosos, alteração aí da função imune, né, em decorrência da própria idade, né, pacientes pela questão da imobilidade, né, que ficam aí muito tempo, às vezes acamados, né, pacientes que não conseguem andar, né, a questão da hiperplasia prostática aí no homem, gerando esse fator obstrutivo ali, a nível, né, da uretra, e a vaginite sênia aí nas mulheres, né, justamente alterando essa composição lactobacila ali da região periuretral. Então, galera, foi isso aí a revisão dos principais aspectos aí das infecções das vias urinárias. Valeu!